Boa tarde. O papel do pai tem mudado muito. Hoje, muitos homens partilham com as mulheres, de igual para igual, o cuidado e a educação dos filhos. Com este novo papel, os homens aprofundaram também a sua viagem ao mundo dos afetos. E hoje, Dia do Pai, vamos dedicar-lhe o programa a tentar perceber que conquistas foram estas que os pais fizeram e como é que elas são valorizadas. Para falarmos dos pais de hoje, vão estar no Sociedade Civil e à conversa connosco a Leonor Balacho, professora de Psicologia Educacional e autora do livro Ser Pai Hoje. A sua área é Psicologia e escreveu um livro que a gente já vai mostrar, que é o Ser Pai Hoje, que é dedicado precisamente a esta temática e que vai já na 9ª edição, o que quer dizer que foi um tema, pelo menos, bastante procurado e que teve o interesse do público. Por que é que sentiu a necessidade de escrever sobre esta questão, sobre isto, Leonor? Primeiro, boa tarde a todos e quero agradecer muito o facto de ter sido convidada. É para mim um grande prazer estar aqui. Depois eu escrevi esse livro sobre Ser Pai Hoje porque achei que era um espaço que havia ainda por explorar e que os pais, com a renovação e a reconstrução que têm, que são diferentes dos pais do passado, o pai atual é diferente do pai do passado, e não pôde ir buscar esse modelo ao pai do passado, porque normalmente era um modelo de autoritarismo, de disciplina, que não tem a ver com os pais de hoje, que são pais muito mais reconstituídos, quer a nível dos cuidados do dia-a-dia, em que se preocupam em levar as crianças à escola, como aqui já foi dito, em dar o biberon, em mudar a fralda. A nível emocional também têm uma grande preocupação de acarinhar, de beijar, de dizer ao seu filho que gosta muito dele e se não consegue dizer, por exemplo, cantar-lhe uma canção ou tocar-lhe uma música que equivale ao dizer-lhe. A nível público também são os pais que estão muito mais expostos porque vão ao balé, vão ao teatro com os filhos, levam-nos às vacinas, levam-nos aos médicos, se calhar atitudes que eram mais das mães e não tanto dos pais. No entanto, a nível organizacional, os estudos indicam que a mãe ainda tem um papel mais preponderante, ou seja, a mãe, por exemplo, preocupa-se no sábado, o meu filho tem uma festa de anos, temos que comprar o presente para ele levar. Os ténis da ginástica já estão pequeninos ou velhos, temos que comprar uns ténis novos. Portanto, organiza-se melhor nos pormenores. Tem muito o papel da organização, mas a complementariedade... Tem muitos anos de treino, não é? Nas gerações para trás também. E de gerações anteriores. Exato. Mas a complementariedade é sem dúvida o que se deseja. E eu acho que este novo pai também renasceu e ressurgiu porque a mãe, como também já aqui foi dito, lhe deixou esse espaço, ou seja, a sua independência económica e a sua independência social e o seu mundo de trabalho, onde lhe exigem grandes responsabilidades e períodos de tempo muito longos em que elas têm que estar presente, deixou um espaço. E esse espaço foi aproveitado pelo homem, pelo pai, e que se sente muito bem e muito feliz e o aproveita de grande forma pela positiva, porque são os dois, a mãe e o pai em conjunto, que estão a educar aquele filho, que estão a querer a felicidade daquele filho e não é só a responsabilidade da mãe e o pai ausente a sustentar a família, não. Até porque o pai de hoje não se preocupa muito com o sustento da família, porque sabe que é uma coisa em conjunto. Preocupa-se muito mais com o cuidado do dia-a-dia, com os afetos e com o estar presente, a participação. Eu acho que o pai de hoje é um pai feliz, mas ao mesmo tempo um pai preocupado, mas também um pai brincalhão. Portanto, isso é muito interessante. No entanto, há características entre o pai e a mãe Sim. que devem ser bem definidas e que não se devem misturar. Por exemplo? Por exemplo, o pai deve continuar com toda a sua masculinidade, o seu tom de voz, a sua forma física, a forma como... É importante que as crianças nasçam num ambiente que reconheçam a figura masculina e a figura feminina, Sim, é isso? sim, sem dúvida. Não se devem confundir. Eles estão lá para juntos serem o ideal, mas cada um transmitir as suas características. Por exemplo,
uma mãe num parque infantil, se repararmos uma mãe e um pai com uma criança, a mãe dirá, cuidado, não caias, atenção. E o pai é capaz de dizer, sobe lá acima, escorrega e tenta escorregar. Portanto, o pai dá uma dinâmica e instiga a criatividade, a autossegurança. Por exemplo, brincar com uma criança. Uma mãe brinca com uns cuidados, uma ternura diferente. O pai é capaz de tirar ao ar e de pôr às cavalitas. O que é fundamental, porque ao atirar ao ar, ao pôr às cavalitas, transmite à criança um sentimento de medo, o ser atirado ao ar, mas ao mesmo tempo de segurança, porque não lhe acontece nada. E isso leva a que a criança, depois, em termos futuros, possa realmente ter uma autoconfiança superior, uma criatividade, uma abertura Portanto, ao há mundo. características que as crianças desenvolvem, competências que as crianças desenvolvem mais na sua ligação com os pais e outras que desenvolvem mais Sem na sua dúvida. ligação com as mães. Sem dúvida. A mãe, por exemplo, tem muita preocupação em transmitir os aspectos da tradição da família. Sim. E contar as histórias antigas da família e unir o seio familiar. O pai tem mais o desejo de sair, de mostrar mundo, de criar. São formas diferentes de estar na educação. E as duas são importantes e as duas enriquecem as crianças. Fazem a Eu já vou voltar aqui à vossa companhia. A Leonor estava há pouco também a dizer que sim com a cabeça, quando eu queria que nos explicara aqui algumas diferenças que ainda existem em termos de tratamento social para os pais e para as mães. Ou seja, há mais facilidade ainda para as mães no acesso aos filhos, muitas vezes, do que para os pais. Isso ainda acontece assim? Qual é a sua opinião, Leonor? Eu acho que sim, que as mães têm mais facilidade, até porque no ato do nascimento as mães têm mais tempo para ficar com os filhos e se calhar são mais necessárias, ou são tão necessárias como... é muito importante terem tempo para os filhos. E os pais de hoje e as mães de hoje, uma situação que com dificuldade ultrapassam é exatamente essa, ter tempo porque estão a trabalhar e porque não podem faltar e por isso muitas vezes se penalizam e até substituem esse tempo por presentes que dão para, enfim, comatar, mas ter tempo para estar, ter tempo para brincar, ter tempo para conversar, ter tempo para ir passear, ter tempo para contar uma história. Eu acho que o facto de ter tempo é muito importante. E aí, tanto homens como mulheres sofrem quando estão a trabalhar e realmente não têm esse tempo. E é muito difícil resolver essa situação porque eles não podem estar em dois sítios. Claro. Os filhos percepcionam de alguma forma esta igualdade, estes novos papéis, a forma como há este novo equilíbrio entre pai e mãe nos papéis? No estudo que eu fiz era muito notório a percepção dos filhos. Em algumas entrevistas eles diziam-me tanto faz ser o pai ou a mãe a fazer o jantar, tanto faz ser o pai ou a mãe a levar-me ao médico, faço os trabalhos de português com o pai, faço os trabalhos de matemática com a mãe. Portanto, os filhos para eles, hoje em dia, eu acho que já vê os pais muito num prisma de igualdade e com funções muito idênticas na sociedade. Apesar que o papel do pai começa a ser estudado mais ou menos nos anos 70, porque até aí, e graças a Deus que esta mãe e esta senhora que falou não passou por isso, mas o papel que os avós tinham era um papel muito mais autoritário e disciplinador. E, engraçado e pertinente, eles, avós, até acham que os pais de hoje são melhores pais do que eles foram e têm pena de não ter dado mais tempo e mais atenção aos filhos e terem posto uma postura tão severa, por assim, entre aspas, por assim dizer. Portanto, eles próprios avós admiram muito os seus filhos e nessa altura então não davam quase tempo nenhum aos filhos. E agora todo o tempo é pouco para dar aos filhos, mas temos que conseguir equacionar esse tempo e tem que ser um tempo de qualidade, não é? Esse é o mais importante, disse a palavra-chave. Pode ser pouco tempo
que temos para estar com os nossos filhos, mas esse pouco tempo é importante que nos entreguemos a eles Mas há coisas, e que seja e há de qualidade. coisas. Senhor, os pais estão muito mais pressionados hoje também, não têm? Têm muito mais pressões. Ah, sim, sim, os pais têm muito mais pressões. O António estava aqui a falar, estava-me a lembrar disso e são alguns exemplos disso, não só pelo mundo muito mais acelerado em que vivemos, por causa das tecnologias também, que nos entram por todo lado, mas também porque todos estamos com muito mais trabalho, quer as crianças, com muito mais tempo de escola, mais tempo de atividades, quer os pais também, não é? Sim, sim, os pais sentem-se muito mais pressionados e sentem que cada vez se exige mais deles e se precisa também mais deles. E há alguns truques que existem para ser ainda um melhor pai. Por exemplo, respeitar sempre a mãe dos seus filhos. Quer viva junto ou quer viva separado, ter um modelo e vice-versa, espero eu. Exatamente. Ter um modelo de respeito. Porque se os filhos assistirem ao respeito entre o pai e a mãe, também eles irão ter um modelo de respeito para consigo próprios e para com a sociedade e para com quem os rodeia. Também, outra situação que eu acho que é importante, além do tempo que já falámos, que não vale a pena repetir, que essa é importantíssima, ser um modelo para os filhos, um modelo de humildade, de honestidade, um modelo com assertividade, em que haja disponibilidade, haja brincadeira, haja descontração. Mas também não podemos esquecer que temos que disciplinar com amor. E, para isso, devemos exigir regras e construí-las, de preferência com os filhos, rígidas, e cumpri-las. Podem ser muito pequeninas, mas o que combinarmos, perdão, é para respeitar. Sim. Isso é um truque para ser melhor pai? Sim, sim, faz parte disciplinar com amor. Que vêm no fim do livro? Faz parte dos truques que vêm no fim do livro. Disciplinar com amor é fundamental, porque ser permissivo é tão mau quanto ser autoritário. Sim. E por isso há um meio termo. E nesse meio termo entra a disciplina. Tem que haver regras, tem que haver o nosso modelo e dizermos o que está certo e o que está errado. Ensinar e tentar que os filhos cumpram isso. Assim como nunca desistir dos nossos filhos. Porque às vezes há momentos em que a vida, a evolução deles, o crescimento deles não vai exatamente a favor dos sonhos que nós idealizamos. Dos planos que e dos fazemos planos, muitas vezes exatamente, em relação aos e que a filhos, sociedade também exige. Mas mesmo aí nós devemos estar presentes. Ou seja, no momento em que se é pai ou que se é mãe, é pai para sempre. E mesmo que os filhos já sejam jovens e adultos e já tenham filhos, mesmo aí a nossa presença é importante, não no sentido de estar a viver com eles, mas no sentido de eu estou aqui, pronta para te ajudar se tu precisares e pronta para o que for. Aquela retaguarda. Exatamente. É? E isso nos conforta é muito importante. Traz segurança. Nós, pais e mães, e o meu estudo comprovou isso, precisamos sempre dos nossos pais, mesmo velhinhos que eles sejam, porque eles estão lá prontos sempre para nos ajudar e para nos apoiar no melhor que eles puderem e souberem.